Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico. E hoje a gente vai estar resolvendo um exercício aplicando o método do ponto fixo para determinar um zero dessa função f aqui, né? X ao cubo menos x menos 1, de modo que sua estimativa inicial, ou seu chute inicial, vale 1, o x0 vale 1. Você sabe também que a raiz está dentro desse intervalo, que vai de 1 até 2. E nós devemos fazer o processo até que ocorra repetição da quarta casa decimal. Tá legal? Então o que é que a gente viu para aplicar o método do ponto fixo, né? A gente tem que fazer o seguinte. Tem que fazer f de x ser zero, né? E também deve fazer com que x seja igual a um certo g de x, de modo que x de k mais 1 é igual a g de x de k. Certo? Ou seja, né, a estimativa atual é dependente da anterior, de modo que, se você tiver x1 aqui dentro você vai ter x0. x2 vai ser dependente de x1, x3 vai ser dependente de x2, e assim por diante. O atual sendo dependente do anterior. Como é que a gente sabe que dentro desse intervalo vai existir a raiz, né? Porque se fizermos f de 1 vai dar quanto? Substituindo 1 aqui em x, você vai encontrar menos 1. Quem é f de 2? F de 2 vale 5. Como f de A e f de B possuem sinais diferentes, então eu tenho certeza que dentro desse intervalo vai existir sim a raiz da função. Tá legal? E aí o que é que a gente tem que fazer, né? Para achar a função, ou a expressão, né? Melhor dizendo, x igual a g de x. Você tem que fazer o seguinte, f de x ser igual a zero, né? Então quando f de x é igual a zero, você vai obter o seguinte. Você vai ter que x ao cubo menos x menos 1, que é o f de x. Isso aqui então tem que ser zero, né? Ou seja, agora eu tenho f de x sendo zero. Se eu isolar x ao cubo aqui, fica como, né? X ao cubo sendo igual a x mais 1. Isolando x, eu tenho raiz cúbica de x mais 1. Ou seja, x é igual a raiz cúbica de x mais 1. E aí eu tenho, né? Do lado esquerdo da igualdade eu tenho x, e do lado direito da igualdade eu tenho uma função de x, um certo g de x aí, né? Vamos dizer. Então eu cheguei ao modelo de método do ponto fixo que eu queria. E aí eu posso dizer que x de k mais 1 é igual a raiz cúbica de x de k mais 1. De modo que o atual é dependente do anterior. E aí aplicando, né, fica como, né? Fica x1 aqui ser igual a raiz cúbica de x0 mais 1. Se fosse x2, vai ser igual a raiz cúbica de x1 mais 1. x3, né? Ser igual a raiz cúbica de x2 mais 1. E assim por diante. Tá legal? Então, basta utilizar essas expressões para calcular x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Então vamos substituir aí, né? Vamos fazer aí as nossas substituições. Então quem é x1? x1 é a raiz cúbica de x0, mas quem é x0? x0 é 1. Mais 1. Isso vai te fornecer 1,2599 2105.
Quem é x2? x2 é a raiz cúbica de x1 mais 1, ou seja, se eu pegar esse valor aqui e substituir aqui, no lugar de x1. Quando você fizer isso, você vai encontrar 1,31 22 93 83 7. x3, se eu pegar o valor de x2 e substituir aqui na expressão do x3, aí você vai encontrar 1,32 23 53 819 x4. O x4 vai ser a raiz cúbica de x3 mais 1, né? Quando você substituir, você vai encontrar isso aqui, ó. 1,32 42 68 745. Tá legal? x5 vai ser 1,32 46 32 62 5. x6, ou seja, a raiz cúbica de x5 mais 1, né? Isso vai lhe dar 1,32 47 01 749. x7, você vai obter 1,32 47 14 878. E aí perceba, né, que no x7 você começa a ter, né, uma repetição da quarta casa decimal, né? Então, a raiz que você estava procurando seria o x7. Você poderia continuar fazendo, né, até haver a repetição de todas essas casas decimais aqui. Idealmente você iria achar o valor da raiz procurada, né? E perceba que essa raiz está dentro do intervalo que vai de 1 até 2. Também você poderia utilizar um outro critério de parada. Por exemplo, o módulo de f de x sendo menor a uma determinada tolerância, né? E aí você iria aplicar o processo que a gente apresentou no método da bissecção e no método da falsa posição, né? Que é substituir o valor de xk que você determinou na função f e verificar se o módulo de f de xk seria inferior ao valor da sua tolerância. Tá legal? Mas é assim que a gente aplica, pessoal, o método do ponto fixo. Eu espero que vocês tenham entendido como deve ser aplicado o método, né? Espero que tenham gostado dessa aula. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Não deixe de curtir a nossa página do Facebook e se inscrever no nosso canal para estar recebendo novas atualizações. Desejo bons estudos para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula.